O que leva uma pessoa a, assim, de fato, querer fazer a cirurgia bariátrica? Qual que é aquela motivação mais imediata? Qual que é aquele gatilho que faz a pessoa pensar, opa, chegou um ponto que eu preciso da bariátrica? Isso varia muito de pessoa para pessoa e aqui no dia a dia do consultório a gente escuta tudo quanto é tipo de história, né, de modo geral. Mas a gente sabe que a obesidade ela não é uma doença aguda, né? Não vai ser aquele paciente, por exemplo, opa, eu comecei uma dor do lado direito, fiz ultrassom, vi que tem pedra na vesícula, opa, preciso operar a vesícula. Não, aquele paciente obeso é uma história mais longa, né? Vem lutando contra o peso há muito tempo, né? Alguns 5 anos, 10 anos, alguns 20, 30 anos lutando contra o peso. E aí, o que faz essa pessoa de fato querer, de uma hora para outra, opa, agora acho que eu preciso da cirurgia, né? De modo geral, claro, esse paciente tem que estar preenchendo o critério, né? Ele tem que ter o IMC maior do que 35 ou 40, ele tem que ter pelo menos 5 anos de obesidade, tem que ter tentado emagrecer por 2 anos, mas mesmo assim as histórias aqui variam bastante, né? E eu vejo aqui basicamente 3 tipos de paciente de modo geral. Vamos ver se quem está assistindo aqui acha que se enquadra aí dentro desses grupos. O primeiro grupo de pacientes é aquele que quer operar antes de que venham os problemas, né? Seja por uma motivação de, opa, eu vi que uma vizinha operou e teve um resultado muito bom, ou alguém da família operou e está tendo um bom resultado, ou tem algum exemplo de uma pessoa que ficou muito obesa e teve intercorrências por estar muito obesa ali e ela, opa, está vendo o exemplo dos outros e não quer seguir aquele mesmo caminho. E aí chega aqui para nós antes de ter problemas mesmo. Ela vê que tem lá 45 de MC, tentou emagrecer já com tudo quanto é forma, mas ela não quer chegar na doença, tá? Esse é o primeiro perfil de pacientes, bem comum por sinal e que eu particularmente gosto muito, porque esse paciente ainda ele não chegou nas doenças, então o corpo dele tá bem, ele tem reserva ainda. Segunda situação é aquele paciente que está vivendo alguma doença, normalmente alguma doença nova, né? Exemplo clássico, mulheres de 35 anos que descobrem um pré-diabetes, descobrem uma hipertensão e ficam assustados. Poxa, mas eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida para essa doença? E o médico que está atendendo, ele fala sim. Ela pensa, não, mas eu quero fazer alguma coisa, então você precisa perder peso. Para perder peso, opa, talvez seja cirurgia, né? Outra situação comum nessa é aquele paciente que começa a ter algumas limitações no dia a dia dele que ele não tinha, né? Então chegou a doença no sentido de, opa, quando ele vai amarrar o cadarço, ele não consegue chegar lá por limitação, ou quando tem uma criança pequena, assim, não consigo acompanhar o ritmo da minha criança pequena, eu subo uma escada, já fico cansada, eu já não consigo mais me deslocar muito nos deslocamentos que eu fazia perto da minha casa. Então, são pacientes que a doença já chegou de fato e ela pensa, opa, agora eu preciso operar. Esse é o segundo perfil de paciente. E aí o terceiro perfil de paciente é particularmente bem mais comum nos homens, é aquele que literalmente a água está batendo na bunda, né? Então aquele paciente que já tem várias doenças há bastante tempo, normalmente diabetes, hipertensão, e aí essas doenças chegam num ponto extremo que o médico que está atendendo ele fala, olha, você já está tomando 3 remédios para pressão e mesmo assim a tua pressão está muito alta. E aí, agora eu acho que é o momento de você fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa mais agressiva, talvez uma cirurgia bariátrica, para que a gente consiga controlar esse teu diabetes, ou essa tua pressão, ou esse teu diabetes, agora a gente já vai partir para insulina, e o paciente, poxa, eu não quero usar insulina, então aí que entra a cirurgia, ou até é muito comum aí, ficou esses casos de Covid do ano passado, né, os casos mais graves de Covid, teve um internamento grave de Covid, principalmente pela obesidade em si, levou um baita de um susto, né? E aí agora quer fazer alguma coisa para que não tenha uma situação dessa parecida, ou teve um infarto, um derrame, e agora quer tentar controlar as doenças que sempre teve. Independente se você está em alguma dessas 3 fases, né? Fica a cirurgia como um recurso, né? Um recurso para da cirurgia em diante você melhorar, né?
de uma forma ou de outra você vai melhorar, saindo da obesidade, melhorando as doenças que estão por vir, que acabaram de começar ou que já estão bem estabelecidas, mas que precisam ser otimizadas.